envia outra parte, né? Às vezes ele diz assim, não, eu vou na mesa, que às vezes uma mesa de negociação, né? Sempre é meio bom, aqui o chefe ficou meio desequilibrado. Mas como o tempo, né, aqui é o mesmo, né, então vamos ver se o Sérgio consegue aqui também sintetizar tudo isso, já que o Policarpo que deu uma mão, né? Vamos ver se ele consegue aqui no mesmo tempo aqui de 10 minutos, mas fica à vontade, a gente é flexível aqui no tempo. Tá bom, senhor? Obrigado. Primeiro cumprimentar o senhor, deputado Assis Melo, pelo convite e pela possibilidade de participar aqui na CETASP, cumprimentar o deputado Policarpo, cumprimentar toda a equipe aqui da CETASP e todos os demais parlamentares que aqui estiveram. Lembro aqui do deputado Luciano, deputado Bala Rocha. Quero dizer ao senhor que é até uma honra participar dessas audiências. Está aqui o Luiz Baião, meu colega de ministério, acho que é já a quinta ou sexta vez que eu venho à CETASP ao longo desses 2 anos que eu tive a oportunidade de participar do governo, da presidenta Dilma. Cumprimentar todos os dirigentes aqui presentes, acho que em vários momentos a gente tem muitas divergências no debate, como o senhor sabe, nós estamos representando partes diferentes e na negociação isso fica mais evidente, mas é uma divergência que eu imagino respeitosa, tanto deles para conosco como da gente do governo, e nesse caso da minha parte com todos os dirigentes, aprendo muito com eles, todos os servidores estão aqui presentes. Cumprimentar antigos amigos, o Bira, da CGTB e todos os dirigentes das centrais que aqui falaram em nome das centrais e das entidades nacionais e estaduais, como o Otto e outros aqui de entidades estaduais. Primeiro queria dizer assim, vou tentar não passar do tempo, mas eu sei que, e eu acho que muito do que eu vou falar, muitos aqui, o próprio Sérgio Ronaldo, quando falar, o Sérgio já vai falar disso, ele já está um pouco cansado de ouvir eu falar, e eu não vou falar que eu estou cansado de ouvir o que ele me fala também, mas tudo bem. Mas é verdade, porque os números são... Primeiro, por que eu viria aqui a essa audiência sabendo que ela teria essa composição? Tem algumas hipóteses. Uma é uma obsessão pelo masoquismo, pelo sofrimento. Ouvi tudo isso aqui e depois só me dá 10 minutos para falar sobre esses pontos todos. Claro que não é essa. Segundo, porque há coisas que nós podemos dizer. Eu acho que o governo não tem que ficar nesse aspecto. Muitas coisas aqui foram ditas, muitas podem ser respondidas, talvez não todas, mas o governo tem a tranquilidade de vir aqui dizer que política ele fez ao longo desses anos. Se não atendeu a todas as expectativas, ele tem essa tranquilidade de dizer. E a terceira, que eu acho que é a mais importante, é a obrigação de um agente público ou político como eu, secretário nesse momento, nomeado pela presidenta da República e pela ministra Miriam, nesse momento, vim aqui prestar esclarecimentos, não só a todos os que estão aqui nessa audiência, mas à opinião pública. E aos senhores, sobretudo do parlamento, deputados federais. Primeiro quero dizer o seguinte, de fato foi dito muito aqui sobre uma aparente diferença entre duas políticas. A política dos 2 mandatos do presidente Lula e a política da presidenta Dilma. Eu quero dizer que a gente não vê assim. Eu quero dizer que nós vimos esta política como uma continuidade. E acho que é por isso que há uma divergência profunda com a fala dos dirigentes sindicais aqui. Por quê? Porque ao longo dos primeiros 8 anos, dos 2 mandatos do presidente Lula, houve sim uma política clara de recomposição do Estado, de recomposição de órgãos, de recuperação salarial. Os dados, eu posso falar aqui, pode haver até alguma incompreensão, mas estão todos públicos. Estão no boletim de estatístico de pessoal do Ministério do Planejamento. Aliás, boletim que foi criado pelo governo anterior, o governo Fernando Henrique. São públicos, são de um detalhamento enorme. Então, tudo que eu vou citar aqui, nada é dado que não esteja disponível para qualquer cidadão brasileiro hoje entrando na página do Ministério do Planejamento. Então, não era possível
Não era possível, depois do ciclo de 8 anos de política de recomposição, sobretudo salarial, dos 2 mandatos do presidente Lula, manter a mesma política naquele ritmo no 3º mandato, porque é um mandato de continuidade da presidenta Dilma. Então, o que se fez foi a tentativa de preservação dos ganhos que vinham acumulados de 2003 a 2010. Foi isso que se fez no período 2011 a 2014. E não é verdade que a negociação foi só em 2012, porque para 700 e tantos mil servidores houve uma negociação grande em 2011. Não pegou o conjunto dos 1.100.000 servidores do Poder Executivo Civil. Também vale lembrar que a nossa negociação, deputado, é uma negociação com os servidores do Poder Executivo Civil. Nós não negociamos com os militares, nós não negociamos com o Poder Judiciário, como foi bem lembrado aqui, e não negociamos com os servidores do Poder Legislativo. Não temos esse mandato. Esse mandato é só para negociação com o Poder Executivo Civil. Então, eu quero dizer que houve, sim, na nossa visão, uma continuidade da política. E não era possível manter a política que foi feita em termos fiscais, em termos de expansão do gasto. Aqui eu vou aos números. Nós começamos o governo Lula, no finalzinho de 2012, a folha de pagamento era 37,7 bilhões. A folha de pagamento no ano passado, 122,3 bilhões. Crescimento 224%. Inflação 87%. Então, nós fizemos uma combinação muito clara de expansão dos salários, melhoria, recuperação dos salários e expansão do conjunto de servidores que foram contratados. 200, o Sérgio falou aqui, 240 mil, porque quando a gente fala 220 mil, não estamos botando os 20 mil ou mais que virão a ser contratados em 2014. Paradoxalmente, um governo que é acusado nos meios de comunicação de ser um governo que aparelhou o Estado com servidores que vêm de fora, foi o governo que mais contratou servidores através do concurso público, pelas regras da Constituição de 88, impessoais e tudo que o concurso público traz junto. Mais do que isso, o decreto, Vladimir até me passou aqui, o decreto 5497 estabelece que os cargos do serviço público, isso foi citado aqui, são ocupados entre DAS 1, 2 e 3, 75% por servidores de carreira, DAS 4, 50% por servidores de carreira, e só os DAS 5 e 6 são de livre nomeação, que é um número bem reduzido em relação a isso que se alardeia nos meios de comunicação. De quem é esse decreto? Presidente Lula, em 2005. E eu quero dizer também, aqui fazendo um comentário, até quase um desabafo. Imaginar, eu acho até que não é o que foi dito aqui, que o servidor público, sozinho, em relação ao conjunto da classe trabalhadora, é o portador de uma moralidade superior, é uma discussão, no mínimo, polêmica, porque nós todos, trabalhadores, vocês aqui, nós e trabalhadores do setor privado, são obrigados a serem pessoas de conduta ilibada. É evidente, isso não é mérito de uma ou de outra categoria. Então eu respeito muito e eu acho que vocês têm toda a razão de zelar pelo serviço público. Alguém falou aqui que eu sou servidor público, eu não sou não, estou de passagem. Até porque eu acho que seria difícil no meu cargo, alguém que negocia o salário dos servidores públicos, ser um servidor público de carreira. Mas poderia ser também, não estou dizendo que não poderia ser, mas não sou. Então, quero fazer só esse registro em relação ao que foi dito aqui. Agora, a maior parte do que foi dito aqui, eu acho que nós temos que refletir junto. Foi a pergunta que o Otto fez e acho que outros fizeram aqui. Por que nós não conseguimos até agora institucionalizar a negociação coletiva no serviço público? Acho que essa não é uma pergunta simples de responder, porque parece que o desejo de institucionalizar a negociação coletiva no serviço público depende de uma pessoa, ou do presidente de plantão, ou depende do outro presidente, no caso o Lula, ou agora a presidenta Dilma.
quero dizer que os dois fizeram gestos concretos em relação nessa direção. Primeiro, o decreto legislativo, que esse Congresso aprovou em 2010, iniciativa do Poder Executivo do presidente Lula. Depois, o decreto de internalização da Convenção 51, que foi feito em março de 2013, iniciativa da presidenta Dilma, numa negociação com as centrais sindicais, depois de uma marcha que as centrais sindicais fizeram aqui em 2013. Então, todos os dois presidentes, né, Lula e Dilma, tiveram iniciativas concretas em relação à institucionalização. O deputado Policarpo é um dos batalhadores dessa tese, eu imagino que o senhor também, nessa casa, tem projetos concretos, inclusive apreendidos com as negociações com as centrais sindicais, com a Condicef e outras entidades nacionais, né, ajudou a esse debate e não avançou. Por quê? Porque nós estamos falando, serviço público, de 11 milhões de servidores públicos, 5.600 municípios, 27 estados. E eu posso garantir ao senhor, embora eu não tenha números, que a imensa maioria dos prefeitos e dos governadores são contra a negociação coletiva no serviço público. Posso estar errado. Tomara que eu esteja. Tomara que eu esteja. Então não basta a vontade da presidenta da República querer institucionalizar, até porque esse debate vai passar onde? Aqui no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai estar, evidentemente, diante desse dilema da institucionalização. Por quê? Porque há uma visão, e até legítima, no direito administrativo e em outras áreas, de que o governante eleito não deve submeter no campo da negociação coletiva do serviço público a uma outra instância em que ele tem que dividir um pedaço das suas atribuições, né? Porque quando você aceita trazer para a negociação coletiva o debate dos salários, das condições de trabalho, você está aceitando, na nossa opinião, corretamente, que os interesses legítimos dos servidores sejam colocados em debate e que o governo eleito tenha que negociar isso. Mas há quem não acredite nisso, porque a relação estatutária, concurso, edital, tudo claro, regras e leis, por que mais eu vou negociar a visão por que eu vou colocar a dimensão da negociação coletiva como uma questão a mais na relação de trabalho na administração pública? Então, acho que é um tema muito complexo. Houve iniciativa concreta do governo, mas depende não só da pressão. Até brincava aqui com a Edina, que não foi o deputado Policarpo, né, que falou, alguém que falou, não, fazer uma greve pelo serviço, pela institucionalização. Eu brinquei aqui com ela. Essa eu apoio. Porque sem uma pressão enorme, essa sem cortar o ponto, né? Sem uma pressão enorme do funcionalismo e das centrais sindicais coesas, e sem uma discussão que passe pelos 27 governadores e por algumas centenas de prefeitos, não vou dizer os 5.600, mas pelo menos os prefeitos das grandes cidades, né, das médias cidades, dificilmente isso vai passar no Congresso Nacional. E eu quero dizer ao senhor, voltei agora há pouco de um seminário de 2 dias, na OIT, sobre negociação coletiva no mundo. O que a crise internacional refletiu? O que nós estamos vendo no mundo inteiro? Retrocesso na negociação coletiva no serviço público. Casos mais conhecidos, vocês sabem, Estados Unidos e Europa. Né? Retrocesso, além de alguns países que não negociam. O Brasil, com todas as dificuldades que foram relatadas aqui, fez uma aposta ao contrário. Uma aposta na expansão do Estado, na contratação de servidores públicos, na recomposição salarial. Uma aposta ao contrário, estou dizendo, um ponto fora da curva. Tivemos agora com mais de 40 países na Organização Internacional do Trabalho. Então, acho que depende da pressão, depende da iniciativa do governo, que a presidenta fez, depende da negociação também com estados e municípios, quando a sua pergunta foi feita. O que o governo pretende fazer? Pois é, a presidenta Dilma colocou em 2012, naquele momento da greve, que ela não iria encaminhar um projeto que não fosse negociação coletiva e greve. Isso ela deixou bem claro. Ela não iria encaminhar a regulamentação do direito de greve isolada.
porque alguns aqui disseram, não, vem com a pressão da greve. Não, isso não é o desejo, tanto é que ela não tomou essa iniciativa. A discussão é, vamos ao debate da negociação coletiva junto com a regulamentação do direito de greve. Isso vai ser uma grande polêmica aqui no Congresso. E vamos ser realistas, não sei, vocês podem, parlamentares, me dizer, mas se não conseguimos até agora, abril e maio de 2014, um tema tão polêmico, 25 anos depois da Constituição, como foi dito ali pelo Gibran, dificilmente o faremos nesse ano. Então, acho que nós temos sim, e acho correto, do ponto de vista da pressão que está sendo feita aqui, em outros momentos, de abrir um debate sério sobre isso. Eu não vejo, sob pena do desgaste ser muito grande, foi dito aqui pelos vários dirigentes, não pense que isso não nos deixa triste. Para quem vem do meio sindical, como eu, como a Edina, como a minha equipe está ali, o Vladimir, o Borges, nós todos viemos do meio sindical. Claro que a gente fica triste, mas eu sei o papel que eu estou exercendo, não posso ficar triste com o papel, senão não aceitava o cargo que eu estou ocupando. Mas eu acho fundamental o seguinte, a reflexão é, nós precisamos de regras. Se continuar um governo que aposte no diálogo, na negociação coletiva, na democratização das relações de trabalho, com todas as dificuldades que vocês elencaram aqui, não dá para ser sem regra. Não dá para ser sem um grau de institucionalidade mais alta. De preferência com leis claras para os servidores, para as entidades sindicais, com leis claras para o governo. Muitas vezes o gestor público não sabe como agir diante de uma greve, diante de um conflito. E a aposta foi realmente ter um espaço de diálogo, que acho que nesse ciclo recente teve uma dificuldade maior, porque eu acho que houve uma incompreensão, talvez até falha do governo na sua comunicação em relação ao que é isso, mas do ponto de vista dos dados, eu quero dizer que foi isso, essa primeira ciclo e a segunda permanência. Nós não, honestamente, com todo o respeito, o Sérgio Ronaldo sempre cita o Diese, um pouco para me provocar, porque eu passei a minha vida lá, mas com razão, e eu tenho o maior respeito, não só pela Condicef, mas pelo Diese também, mas nós não reconhecemos esses números, não que os números estejam errados, é óbvio que eles estão certos, mas é porque a nossa visão é de uma política de 2003 até agora, como você lembrou. Então, nesse olhar mais amplo, não há essa perda que estão tentando cindir o governo do Lula e o governo da Dilma. Nós não aceitamos essa avaliação. E aí tem uma divergência profunda mesmo. Nós não aceitamos, é um governo de continuidade, são 3 mandatos, e nesse terceiro mandato eu quero discutir com cada uma das categorias pessoal da Fazubra, com todo o respeito à maior parte dos servidores que aqui estão presentes. A única categoria que teve não só uma reestruturação grande da carreira, e essa reestruturação foi divulgada no Palácio do Planalto com o presidente da República, pela importância dela, foram os técnicos administrativos das universidades. A única carreira que o presidente da República fez o lançamento da carreira. Então, há um reconhecimento do que foi feito. Oi? E ainda botou o chapéu, não lembrava disso. Então, só quero dizer a vocês, eu vou terminar, deputado, desculpe ter passado um pouco do tempo, quero dizer só uma última coisa. Quem está no governo, diferentemente dos dirigentes sindicais, e aí não tem mesmo, são papéis diferentes, eles não são obrigados a isso, os dirigentes, porque eles fazem o debate legítimo da representação dos interesses corporativos de cada categoria, mas quem está no governo tem que olhar o todo. A despesa de pessoal é a segunda despesa da República. Só perde da do INSS, para do INSS. E tem os juros. Houve aqui uma polêmica trazida por muitos, eu diria que é uma falsa dicotomia entre juros para os banqueiros, me permita divergir de você, meu caro amigo Bira, e outros que aqui falaram, e salário de servidor. Eu acho que essa não é uma boa dicotomia. Acho que todos nós gostaríamos sim, você com certeza, eu sei que você é um batalhador dessa causa há muitos anos, e todos aqui, juros menores. Juros menores e despesa de juros menores. Acho que toda essa casa gostaria disso. Agora, não é uma coisa simples, porque a questão dos juros menores, mesmo que nós conseguíssemos em nome da política macroeconômica, nós não necessariamente os transferiríamos para salário de servidores, com todo o respeito.
falo isso aqui com a maior tranquilidade, porque nós temos tantas carências e tanta necessidade de, como foi dito aqui, quem disse, a 12ª pior distribuição de renda, apesar porque nós éramos a última, nós subimos 11 posições, porque a desigualdade no Brasil ainda é enorme. E quero dizer o seguinte, a presidenta Dilma, e agora vocês me permitem falar um pouquinho aqui de macroeconomia, que eu sou economista de formação, até de vez em quando me dá uma vontade, eu sei que no cargo eu não posso falar, mas vou falar um pouquinho. A presidenta Dilma fez um movimento junto com a sua equipe, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Banco Central, de redução pesada dos juros. Chegamos à menor taxa de juros que o Brasil teve desde a estabilização, desde o Plano Real em 2013, começo de 2013. E houve, sim, uma resistência muito pesada de interesses poderosos. E ao contrário do que pode parecer, essa redução de juros, na visão dessas forças poderosas, deveria vir acompanhado do quê? De contração fiscal muito pesada, para entregar uma diminuição dos juros. Não foi o que foi feito, ao contrário. A expansão fiscal foi por conta dos salários dos servidores públicos, que eu acho que não foi nenhum exagero, mas também aconteceu, e foi por conta da política do salário mínimo, que é corretíssima, na minha opinião, e que expandiu os gastos da Previdência Social. Você sabe bem disso, foram 80% de aumento real do salário mínimo nesses 12 anos. Então, eu quero dizer que, ao contrário do que essa dicotomia pode sugerir, a expansão fiscal continuou ocorrendo, foi a aposta do governo e agora, infelizmente, o quadro, tanto externo quanto interno, faz com que o governo tenha que voltar e recuar nessa política de juros. Não é algo agradável, eu acho que não, mas eu queria dizer a vocês que essa dicotomia não é uma boa dicotomia entre juros, despesa financeira e salário dos servidores, porque houve uma recomposição no nosso entender. E agora, por último mesmo, quero dizer ao senhor que aqui foi dito muito sobre acordos. Quero chamar aqui a atenção de que nós estamos com dificuldade, muitos aqui disseram que foram impostos os acordos de 2012, acho que é um tema difícil de saber se foi imposto, porque todos assinaram. Alguns não assinaram até hoje. Nós temos segmento que não assinaram até hoje. Então, se alguém não assinou, não dá para dizer que foi imposto. Porque se teve gente que disse não assino, é porque não foi imposto, certo? Bom, então a opção pelo acordo é uma opção dramática, né? E a Fazubra está de greve sob a égide de um acordo. Sob a égide de um acordo. Eu já vou terminar. Aí nós talvez abramos esse debate, respeito todas as opiniões. Então, o acordo tem um custo, sim. Qual é o valor de um acordo? Qual é o valor de um acordo? Né? Se o senhor me dissesse, nós fizemos um acordo com 5% e a inflação subiu para 40%, eu não teria dúvida de dizer que houve um desequilíbrio pesado que merece uma repactuação. Agora, se a inflação foi 5, se o acordo foi 5 e a inflação foi 5,9, e nós temos uma política que vem desde 2003, nós entendemos que é importante manter o valor do acordo e isso ser preservado até o início de 2015. Por isso que eu termino dizendo mais uma vez, nós vamos de regras. Honestamente, se eu for perguntado pela presidenta Dilma, né, já que ela certamente será candidata à reeleição, e ela me disser, ou para a ministra Miriam, a Miriam me perguntar, ou a própria presidente perguntar, como é que você acha que deve ser o próximo ciclo, 2015-2018, eu diria, presidenta ou ministra, nós temos que sentar com o parlamento e temos que sentar com as centrais sindicais e as entidades dos servidores e os primeiros 6 meses do seu governo, ou até antes, se for possível, todo o empenho à regulamentação da negociação coletiva. Não há condição da gente manter esse ciclo do jeito que nós estamos aqui. Vocês enxergam o copo vazio e nós enxergamos o copo cheio, o copo que está pela metade.
Calma, gente, o copo está pela metade, eu acabei de falar. Vocês estão enxergando ele todo vazio. E nós, obviamente, nessa posição, estamos enxergando ele todo cheio. E provavelmente nenhum de nós dois estamos certos. Provavelmente nenhum dos dois lados estão certos, né? Então era isso que eu queria dizer, agradecer, deputado, mais uma vez o seu convite. É um prazer grande estar aqui na CETASP, ficar à disposição e agradecer a presença de todos. Secretário, o senhor vai receber a palavra, secretário? Vamos lá, pessoal, vamos manter a calma aqui. Calma aí, rapaz. Vamos lá, vamos manter a calma aqui que por enquanto tá legal. Só antes de falar aqui também, né, quero agradecer também aqui aos companheiros da Fundação Oswaldo Cruz também que estão aqui presentes neste ato. Especialmente o Paulo Garrido, presidente. Na verdade, eu aqui não sou nem um intermediário. Eu sou, na verdade, um deputado federal aqui. E exerço